Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Para quem não me conhece, eu me chamo Nelisa e hoje eu venho apresentar para vocês um oráculo feito com um baralho comum. Então, antes de mais nada, eu já quero dizer, referente aí ao pessoal que provavelmente vai se questionar: ah, mas nós temos tantas opções de tarô, por que eu vou querer jogar com um baralho comum? Eu, pelo menos, vejo que muitas pessoas não têm condições financeiras de comprar um tarô, ou o tarô é inacessível. Tem pessoas que moram em cidades do interior, não têm acesso a lojas esotéricas, não tem um cartão de crédito para comprar online, enfim, tem inúmeros motivos. Ou pessoas mais jovens, acho que independentemente da idade, ultimamente as pessoas não estão dispondo de muitas condições financeiras para adquirir determinados objetos que podem ser usados em suas práticas, como no caso seria um tarô. Então, eu encontrei esse método de baralho em um dos meus livros e depois encontrei em outro uma versão muito semelhante, referente à origem desse tipo de oráculo. O tipo de oráculo em si a gente sabe que é uma coisa muito antiga, que começaram a usar um baralho comum como um método de adivinhação. Entretanto, esse método específico, eu não encontrei uma origem precisa. Se alguém aí, um estudioso de cartas, mais precisamente da cartomancia, tiver essa informação para me passar, eu agradeço, tá? Porque eu procurei muito e eu vi que tem muitas variações, mas, acima de tudo, alguns livros atribuem esse tipo de prática, no caso, essa jogada específica, ao São Cipriano, tá? Vocês vão encontrar em alguns livros atribuído esse método de cartas a São Cipriano. Eu também vi que tem algumas variações. Por exemplo, esse método que eu vou apresentar para vocês, ele usa a corte, né? O rei, a dama, o valete e depois o 9, o 10, o 9, o 8 e o 7, o 2 e o as. Eu vi que tem alguns métodos que usam a corte e o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 usam as cartas menores. Tem variações de significados, enfim, a única coisa que é unânime entre os métodos que eu vi é que se usa 36 cartas. Tem alguns métodos que usam menos, tem métodos de 32 cartas e tem métodos com um pouco mais. Mas mais ou menos padronizado ali das inúmeras publicações que eu encontrei falando sobre esse método de adivinhação com um baralho comum, o método é com 36 cartas. Já para esclarecer também, caso alguém tenha essa dúvida, ele não tem nada a ver com o baralho cigano. Embora também tenha 36 cartas, não são as mesmas cartas, né? Não são os mesmos números e os significados atribuídos também são bem diferentes. Eu sempre reforcei aqui no canal a ideia de que eu acho que as práticas elas têm que ser acessíveis para todo mundo. Como eu mencionei anteriormente, tem a questão financeira, ok. Tem a questão de não encontrar para comprar o produto também, ok. Não ter acesso a esse tipo de compra online, talvez, não tem cartão de crédito, não tem condições de pagar. E, bem ou mal, um baralho comum se encontra em qualquer lugar, inclusive é muito barato. Eu paguei no início do ano passado, porque esse vídeo está para ser gravado há mais de um ano, R$ 5,49 e provavelmente deve ter baralhos até mais baratos, considerando que aqui no Rio Grande do Sul tudo é muito mais caro que em qualquer outro estado. Então, acredito que o pessoal vai encontrar aí na faixa dos R$ 5 ou até um pouco menos um baralho comum para usar como um método de adivinhação. Então, independentemente de ser atribuído a Cipriano ou não, é um método válido. Pelo que eu analisei, que eu fiz comparações e já testei também, já fiz algumas tiragens, me parece ser um método que tem sim seus pontos negativos e positivos, como a maioria dos métodos. Um ponto positivo, né? Primeiro é a acessibilidade, por ser barato e fácil de encontrar um baralho comum para comprar. Segundo, ele é relativamente fácil, tá? Ele não tem, assim, significações nas cartas muito complexas. As cartas, elas têm um significado bem definido e o máximo de trabalho que vai se ter na leitura é referente à interpretação de você conectar o significado de uma carta com a outra. Outra facilidade que eu também vi é que o método que eles ensinam para fazer a leitura, ele é muito bem ilustrado, tá? Tem uma tabela, que eu vou inclusive mostrar pra vocês aqui antecipadamente, antes de mostrar o baralho, tá? Eu fiz em um papel pardo. Depois eu vou aproximar pra vocês verem direitinho como foi feito. Nessas
publicações mais antigas, eles pedem que se faça num pano, né? Mas eu não sei, acho meio complicado. Acho que você pode pegar uma cartolina, um pedaço de papel pardo e fazer para você uma mesa para jogar. No sentido de se orientar com maior facilidade e principalmente enquanto você está aprendendo, não ter que dar aquela pausa para fazer a associação de todos os significados ao longo da jogada. Porque tem o significado da carta e o significado de cada casa. As casas aqui elas são numeradas e elas têm um significado próprio. Pegando um papelzinho pardo, desenhando as cartas. Você pode, inclusive, né, como é um baralho barato, você não vai ter nenhum prejuízo se manchar a bordinha das cartas. Pode fazer como eu fiz. Eu fui colocando as cartas no papel e traçando ao redor com uma caneta preta. Depois coloquei os números e também coloquei o número embaixo. Porque o que acontece? Você coloca a carta em cima e às vezes, como a mesa é muito grande, no início você pode se perder. Então, fica de dica para vocês colocar o número também embaixo, né? O número tá aqui, o número também embaixo e uma breve descrição. Embora todas as casas elas tenham uma descrição breve, o trabalho mesmo de interpretação vai se dar de acordo com a significação da carta. Se usa as 36 cartas, tá? Todos os jogos vão comportar todas as cartas escolhidas para esse método de adivinhação e depois é feita a interpretação pelos lados, né? Horizontal, vertical e diagonal. Também fica de dica para vocês esse negócio de um papel pardo numerado e com uma explicação de quais casas são referentes ao quê? Ao lar, ao trabalho, ao amor. Para outros métodos, inclusive, tem pessoas que têm uma dificuldade, têm métodos um pouco maiores, método de mandala, método astrológico, que vai ali uma quantidade muito grande de cartas e as casas são especificadas. Né? Temos também um método simples, como seria a cruz celta, por exemplo, para o tarô, né? Que só tem... deixa eu ver aqui a cruz celta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas, né? E ainda assim é meio difícil no começo, pra mim foi extremamente difícil eu me lembrar em qual casa era o quê. Então, fazendo mais ou menos como eu fiz aqui no papel pardo, você não se perde, pelo menos em saber a que posição, né? Em qual posição está a carta para fazer uma interpretação mais rápida. Depois você só precisa se dar o trabalho de realmente pensar na interpretação da carta sem se preocupar onde é que ela está posicionada. Bom, feito isso, o que nós vamos usar desse método? Deixa eu tirar aqui o papel pardo e depois eu abro ele novamente porque eu quero mostrar para vocês direitinho quais são as cartas que vão ser utilizadas para esse método. Bom, aqui tá a minha caixinha, né, de baralho. Eu já tirei uma parte delas que eu usei para poder fazer a cartolina ali, o papel pardo. Nós vamos descartar os coringas. E o que nós vamos pegar? O rei, a dama, o valete, 10, 9, 8, 7. Descarta as próximas cartas, o 2 e o as. E nós vamos pegar essa quantidade de cartas para cada naipe. Tá aqui o nosso oráculo. Descartamos as outras cartas, elas não serão utilizadas. E aqui estão as nossas 36 cartas. O significado de cada uma delas, como são muitas cartas, eu pensei em fazer em vídeo a princípio, mas depois parei para pensar e ia ficar muito extenso. Então, o que eu fiz? Eu criei um PDF, certo? Com os significados das cartas individualmente, porque o que você vai precisar saber? O significado de cada uma delas. Às vezes tem alguma diferença dependendo da posição que ela cai, ou a carta que vem antes ou depois. E também tem alguns significados especiais quando há a predominância de um determinado naipe, ou quando eles saem cartas iguais, 2 ases, 3 ases, 4 ases, vertical, horizontal ou na diagonal. Outra coisa que eu acho importante falar pra vocês é que é tanta coisa e eu não anotei, eu não fiz um roteiro, que provavelmente eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Mas assim, o que muitas pessoas usam nos oráculos em geral, principalmente oráculo de cartas, o tarô, não usam só para especulação, para fofoca, para catar se o marido tá traindo, se vai ganhar dinheiro de processo, alguma coisa assim, né? Essas coisas corriqueiras, coisas do cotidiano. Muitas pessoas utilizam o tarô como uma fonte de autoconhecimento, de autoanálise.
para reflexões, para questões filosóficas. O tarô, ele é um método que ele tem, assim, uma amplitude de usos muito grande. Não só pela quantidade de cartas, mas pela riqueza dos simbolismos, né? Varia um pouquinho, dependendo das lâminas, dependendo dos símbolos atribuídos, tem uma variação entre um tarô e outro, mas pouca coisa, né? Basicamente, ele é a mesma coisa. Ele tem ali um certo padrão, com algumas variações de símbolos entre um deck e outro. Aqui nesse caso você não vai ter variação de símbolos, você vai ter que exercitar muito seu pensamento simbólico, não vai tratar de questões filosóficas profundas da sua vida, reflexão, conselhos assim sérios. Esse método divinatório ele é definitivamente para você saber coisas da sua vida. É para você fazer fofoca. Para perguntar se está sendo traída, se vai arrumar um emprego, se vai receber uma grana, se vai receber uma notícia, se tem uma amiga falsa, se tem alguém te prejudicando no trabalho, como que tá a tua casa, se tem alguma coisa que você não tá sabendo, referente à tua vida doméstica, algum parente próximo, se tem alguma falciane na tua volta. É esse tipo de resposta que esse oráculo vai te dar, certo? Questões profundas, que você precisa saber muito, refletir sobre determinado assunto, eu sugiro que você procure um tarô. Eu vou resumir bastante para vocês, tá? Para não deixar o vídeo muito extenso. Eu tô usando aqui de cabeça para baixo, né? Como se estivesse um método de frente para o consulente que estivesse à minha frente. No entanto, ele tem que estar de frente para você, tá? Você vai colocar da esquerda para a direita de frente para você. Aqui é o 1 e aqui é o 36, tá? Aqui tá só para facilitar a visualização para vocês. E depois eu vou fazer a descrição aqui das cartas bem sintetizado numa listinha para quem quiser anotar e montar o seu quadrinho. São 4 fileiras de 9, tá? Então você vai embaralhar, muito bem embaralhadinho. Eu cheguei vendo uma publicação, inclusive achei muito engraçado, que o tempo correto para se embaralhar é ficar contando mentalmente de 1 a 100. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas tem os seus métodos bem particulares para fazer adivinhação. Muitas vezes, nesse momento, pedem permissão para que possa ver através do véu, do passado, do presente e do futuro, permissão para o anjo da guarda, né? Isso varia muito, tem pessoas que ficam chamando o nome para quem está sendo jogado. Então, eu acho que isso vai muito a critério de cada um. Né? Aí você faz como bem entender a fim de embaralhar. O consulente, ou você, caso você esteja especulando a vida de alguém, corta no meio e começa a distribuir as cartas. Então vamos lá, ponto importante aqui na jogada, que eu acho importante já apresentar para vocês. No entanto, fiquem tranquilos porque eu vou fazer um compilado do significado das cartas, dos métodos e das combinações para ficar mais fácil para vocês e vou disponibilizar num PDF, tá? Então, uma sugestão que eu dou para vocês. Geralmente o consulente ele é representado pelo 2 de copas. Então você pode colocar um cristalzinho, uma pedrinha, deixa eu pegar uma mais escurinha para vocês poderem visualizar melhor. Vou pegar aqui essa aqui. Certo? Vocês podem já marcar. Então, as cartas que estão ao redor, elas terão uma significação, um significado muito mais expressivo para o consulente. Além da posição, é claro que saiu a carta que representa ele. E devem ser lidas primeiramente. Esse método, diferente de muitos, ele já começa sendo colocado com as cartas para cima. Isso porque, num primeiro olhar, a primeira coisa a ser identificado é onde caiu o consulente 2 de copas. Os outros números 2, tá? O 2 de paus, o 2 de espadas e, cadê? O 2 de ouros. Eles podem ser usados para representar outras pessoas a critério do consulente. Por exemplo, a minha namorada, tá? Eu quero que seja representada pelo 2 de paus. Isso não anula o significado do 2 de paus. Só significa que aqui vai ter uma leitura, tá? Diferenciada no sentido do que está relacionado a essa pessoa, mas o significado do 2 de paus permanece. Aí aqui, ó, quando saem
figuras da corte parecidas, tá? Parecidas não, iguais, né? Uma ao lado da outra, também tem o seu significado. Então eu vou colocar todo o método, o significado das cartas iguais e a leitura correta do posicionamento das cartas, tudo bonitinho para ficar sintetizado para vocês também, para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu só queria que vocês entendessem mais ou menos como é feita a jogada, como esse painel, digamos assim, né, esse quadro com a numeração e a descrição das casas onde as cartas serão colocadas facilita muito a leitura para vocês. Não só para esse método, mas para outros também. Fica de dica para quem está estudando outros tipos de baralho, que tem métodos, mesas diferentes, né, tabuleiros diferentes. É uma boa dica para vocês. Claro que tomem cuidado quando vocês forem fazer essas marcas, se vocês forem colocar a carta para marcar o espaço, quando passarem a caneta pode acabar manchando aqui ao redor da carta, certo? Mas é uma boa vocês tirarem mais ou menos por medida para facilitar o aprendizado de vocês. A interpretação, ela é relativamente simples porque as cartas elas têm um significado muito estreito. Você não vai ter aquela preocupação de interpretar, fazer uma, como que eu posso dizer? Tentar fazer associações, porque vai variar muito o significado dependendo de onde a carta sair. Não, elas têm significados assim bem estreitos, não tem uma variedade muito grande. O teu trabalho nesse tipo de jogo, ele basicamente vai ser compreender, fazer a conexão das cartas, horizontal, vertical e diagonal também. Então é isso, pessoas. Eu não vou me estender muito, porque vocês sempre reclamam que meus vídeos ficam muito longos. Eu não tenho assim muito além disso aqui para colocar para vocês, justamente pelo que eu disse, porque é um método muito simples, é um método prático. Eu quis passar para vocês justamente porque eu vi praticidade, eu vi que é um método que pode ser usado como introdução. Tem pessoas que estão começando agora, pensando em começar a jogar alguma coisa. Ah, eu queria fazer uso de algum método divinatório, mas eu não me adaptei com o pêndulo, eu acho ele muito simples, eu queria uma leitura mais completa. O oráculo de pedras, ele também tem uma leitura um pouco mais simplificada. Os métodos de cartas, eu acho que eles são os mais ricos a nível de interpretação e de possibilidades, né, de significados variados. Então esse método aqui eu gostei muito, no sentido de é o que a maioria das pessoas procura, sim, tá? Eu dei o exemplo de pessoas que usam o tarô para questões mais filosóficas, de alma, de aprendizado, de autoconhecimento. Mas, no geral mesmo, nós sabemos muito bem que as pessoas procuram o oráculo para saber se o fulaninho vai ficar com ela, se vai sair namoro, casamento, não sei, se vai ser uma promoção no trabalho. As pessoas realmente consultam os oráculos para saber coisas mais do cotidiano, né? Coisas mais simples. Não tem aquela coisa, uau, preciso fazer uma interpretação do meu passado, de toda a minha vida e um estudo da minha personalidade através do tarô e coisa e tal. Então, se é para coisas do dia a dia, para as questões mundanas, eu acho que esse oráculo ele serve, tá? Não é um tarô, obviamente, o tarô é muito mais rico a nível de simbolismo, de interpretação. Dependendo do tarólogo, as possibilidades são inúmeras, eu não sei nem se numeráveis. Porque o número de combinações, a variedade de significado dependendo de um deck para o outro é riquíssimo, né? É maravilhoso. O tarô ele foi, com o passar do tempo, sendo adaptado, ele foi desenvolvido e foi adaptado para ser um jogo completo, digamos assim, tá? Então, esse aqui, obviamente, não vai ter o nível de complexidade e de riqueza de um tarô. No entanto, ele vai responder coisinhas, perguntas do teu dia a dia que tu quer muito fazer uma fofoquinha ou especular o que está acontecendo. Eu gosto muito de trazer alternativas para vocês a nível financeiro, de pessoas que muitas vezes acabam tendo uma ideia muito errada, não só do paganismo, mas da bruxaria em geral, das artes mágicas, do ocultismo, do esoterismo, o termo que vocês quiserem usar, porque hoje em dia é vendido uma imagem de práticas muito estéticas, né? Todos os materiais eles precisam ser caros, as coisas precisam ser de loja esotérica, aqueles cenários lindíssimos no Instagram, né? Tudo os altares com flores, muitas velas, tarôs caríssimos. Nem todo mundo tem grana para bancar esse tipo de coisa. E eu não gosto muito da ideia que a pessoa entende que ela não pode ser um praticante do que quer que seja porque ela não tem uma grana.
Eu acho que isso até meio que é conflitante com a ideia raiz do que é o paganismo, né? Foge um pouquinho. Mas enfim, é uma coisa que acontece e eu vejo desde a época do blog, 2010, 2012, lá no comecinho, né? Embora tenha começado em 2008, os comentários mesmo começaram em 2010, 2012. As pessoas com muitas dúvidas, mas eu preciso ter um caldeirão, mas eu preciso ter uma varinha, eu preciso ter um atame, isso é tão caro, eu não tenho dinheiro para isso. Gente, precisar, dependendo do que você for fazer, vai precisar sim, como for melhor para você. Se você não tem grana para comprar um oráculo caro, usa métodos alternativos que eu tenho certeza que boa parte deles pode ser muito satisfatório, pode aí compensar a falta de coisas mais caras. Então, como eu disse anteriormente, eu vou disponibilizar um PDF para vocês. Estou há 2 dias digitando esse PDF, tá? Eu vou colocar gratuitamente para vocês baixarem. Eu não sei dizer para vocês, como eu disse também anteriormente, uma origem precisa desse oráculo, mas eu acho que é meio desnecessário, porque, né? Tem tantos métodos, tanta variação, porque, enfim, as coisas, o tempo vai passando e as pessoas vão adaptando certos métodos para irem se adequando a novos tempos. Esse aqui especificamente a gente vê que não teve muita adaptação. Por exemplo, tem muita situação que comenta de uma viúva. Tá, eu não quero dizer que hoje em dia não existam pessoas viúvas. Mas eu não sei, é uma coisa tão difícil de a gente ouvir falar, tipo, ai, a viúva. Pô, a viúva, dali a pouco ela já tá namorando, já tá casada de novo, já tá namorando, o status dela já é união estável, sabe? Não tem aquela coisa que antigamente a pessoa ficava viúva forever. Nunca mais ela casava, o status dela é viúva. Dificilmente você vê uma pessoa falando, qual que é o teu estado civil, viúva? Viúvo, sei lá, né? Não tô falando só das mulheres. Mas já é uma coisa incomum, tipo, uma pessoa fica viúva, beleza, mas a vida segue, né? Não é um status eterno, vou ficar para sempre viúva. Então, sei lá, né? Eu achei esse termo, assim, até me causa uma estranheza. Eu não tô habituada a ouvir o termo viúvo. Muito difícil as pessoas perderem o companheiro, o marido, o namorado e ficarem sozinhas. Elas, dali a pouco, já estão com outro estado civil, namorando, união estável, casado de novo, enfim, né? E questão de herança também, eu não sei, acho que isso antigamente era muito comum. Tipo, as pessoas viviam de herdar coisas. Hoje em dia não é comum, sei lá. Ai, você vai receber uma herança. Puxa vida, meu. Na maioria das vezes isso não vai se concretizar, porque, tipo, não é uma coisa tão comum. Creio eu, né? Eu, por exemplo, tenho certeza que eu não tenho herança para receber nem da minha mãe, nem do meu pai, nem da minha avó, nem de ninguém. Então, aparece numa jogada uma herança, eu automaticamente vou associar com eu vou ganhar um dinheiro de algum lugar inesperado. Eu não associo com uma herança, tipo, alguém vai morrer e vai me deixar um bem. Porque hoje em dia também a gente não tem aquela coisa, ah, a minha tia-avó solteirona morreu e gostava muito de mim e vai deixar uma herança. Gente, isso é muito aleatório. Então, eu peço também que vocês se atenham nesse detalhezinho de ser um método retirado de livros muito antigos e que não sofreu adaptações com o passar do tempo. Eu não fiz modificações a meu gosto. Eu vou repassar para vocês exatamente as informações que eu tenho. Essas adaptações que nem eu comentei com vocês referente à viúva, acho que viúva vocês podem considerar uma mulher solteira, no geral, né? E a herança vocês podem considerar um dinheiro inesperado, tipo achar uma nota de R$ 2 no chão, ou ganhar na Loto Fácil, fazer 11 pontos, alguma coisa assim, sabe? Desconsiderem essa parte muito, eu não sei dizer, mas me parece que são termos que não são tão utilizados. Pessoal que é cartomante, de fato, que tem essa arte como até uma profissão, talvez esteja habituado com esses termos e eu que tô por fora porque eu não vivo disso. Né? Eu não convivo com uma rotina nesse sentido. Mas em mim causa estranheza e eu acho que esse tipo de adaptação, assim como no meu caso, vocês também podem e devem fazer, tá? Então estudem o método, estudem as cartas, que eu vou descrever bonitinho para vocês, tudo ilustrado, e adaptem e joguem. Eu espero que seja uma dica útil para vocês. Eu faço o possível para trazer dicas aí que agreguem a vida de vocês, mesmo que seja algo muito simples, mas que seja de alguma ajuda aí em qualquer nível. Certo, pessoas? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem simples que eu fiz correndo. Porque eu fiz isso aqui meia hora antes, esse papel pardo aqui desenhado, eu não sabia o que eu ia fazer.
Pensei, meu Deus, vou ter que comprar cartolina, e lembrei que eu tinha um pedaço de papel pardo, vou fazer rapidinho aqui pra gravar o vídeo pra eles. Próximo vídeo pro canal, está aqui meu maravilhoso. Essa parceria com a editora Pensamento tá maravilhosa. Eu recebi esse livro ontem não, sexta-feira, estou gravando no domingo, então eu não tive tempo de ler ainda. Eu tive que fazer prova da faculdade que estava atrasada e mais um monte de coisa. Então eu tô tendo que me virar com estágio, faculdade e mais gravar vídeos aqui pra vocês, gravar conteúdo eventualmente pro Instagram e também conseguir tirar um tempinho pra ler os livros que eu recebo da editora, porque eu não gosto de fazer resenha. Mesmo que eu já tenha uma opinião formada sobre Papos, eu quero ler essa obra pra trazer as minhas impressões bonitinho pra vocês. Talvez dar uma sintetizada, uma resumida, pra vocês terem um gostinho da leitura e decidirem se querem ou não adquirir essa obra. Então eu vou tirar aí uma semana pra chegar do trabalho, ler o livro aí, vou tirar alguns dias pra isso, eu não vou conseguir, sei lá, ficar horas lendo, né? Vou ter que ler aos pouquinhos, mas próximo vídeo pro canal é uma resenha, um resuminho do livro Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Papos. É isso, pessoas, nos vemos em breve. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima.